Segunda notícia da semana, Alexander Albon mandou o carro no muro, no TL1, ficou sem chassi, porque a Williams não tem um terceiro chassi. O que revela muito sobre a situação atual e especialmente a situação passada da Williams nos últimos anos. Por quê? De várias entrevistas com James Vowles na pré-temporada, e ele contando que o problema da Williams é de longa estiagem de investimento, digamos assim. Desde o final do começo dos anos 2000, quando a BMW saiu da Williams, lembra que a Williams chamava Williams BMW, na época do Montoya, Ralf Schumacher, que a Williams vem sofrendo com pouco investimento, enquanto Renault estava bombando na época, Ferrari, Red Bull que entrou, McLaren, que era McLaren, Mercedes, etc., seguiram despejando muita grana nas suas fábricas e etc., a Williams foi ficando cada vez mais para trás, a ponto de, na construção do carro desse ano, a Williams ter tido problemas para montar o carro, porque um carro de Fórmula 1, já falei isso no vídeo, de quinta-feira, tem entre 17 e 22 mil peças. Você imagina o que é produzir de 17 a 22 mil peças ao mesmo tempo, em ordem de prioridade que as primeiras coisas venham e não atrapalhem a construção do carro, que demora. A construir um carro pela primeira vez de Fórmula 1 demora quase 50 dias, porque é a primeira vez, nem tudo dá certo, tem que refazer as coisas, etc. E vai montando quebra-cabeça. E eles quase não chegaram com tudo pronto no Bahrein para a pré-temporada. E eu falei isso aqui nos primeiros dias da pré-temporada. A Williams deixou para fazer o shakedown na véspera. A Fórmula 1 andou no Bahrein quarta, quinta e sexta? Ou quinta, sexta e sábado? Não lembro. Mas enfim, a Williams andou 3 dias, a Fórmula 1 andou 3 dias na pré-temporada, não lembro agora de cabeça quais dias foram, mas acho que é quarta, quinta e sexta. E a Williams deixou para andar na véspera, fazer o shakedown. Enquanto Aston Martin, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, etc., andaram com os carros, se não no dia seguinte do lançamento, às vezes até antes. A Ferrari lança o carro no dia que ela faz o shakedown, já desde o ano passado ela vem fazendo isso, né? A Williams não, eu ainda falei, né, essa é a escolha, porque deixou para ganhar tempo de fabricação de peças novas, ou isso é necessidade? Porque em 2019, lembremos, a Williams perdeu 2 dias e meio de pré-temporada porque não tinha um carro pronto. E aí o que aconteceu? A Williams começou a temporada desse ano só com 2 chassis. Quando o álbum arruinou no TL1, sexta-feira, um deles não tinha chassi reserva. E o que eles fizeram então? Bom, precisamos marcar pontos. Na corrida de desenvolvimento pode ser que a gente corra o risco de ficar para trás. Nossa melhor chance de marcar pontos é agora. Na Austrália a gente tem uma boa chance, andaram bem no ano passado quando o Albon estampou na mesma curva, inclusive, o carro no ano passado, eles estavam andando nos pontos. Então eles tinham um prognóstico, andaram bem hoje, inclusive operando os pontos, né? Não fosse o Albon não conseguir passar o Magnussen pela 10ª posição, eu teria marcado, inclusive. Então o Williams falou, precisamos priorizar. Quem tem mais chance de marcar ponto? Não vai ser o americano Logan Sargent, vai ser o Albon. Tiraram o chassi do Sargent, de Sargento Logan, e deram pro Albon. E eu já deixei um asterisco aqui, ó, você vai ver que tem 2 lugares do meu roteiro de hoje que eu deixei um asterisco. Logan fora, asterisco. É para eu lembrar de uma coisa muito básica. Imagina se fosse com um brasileiro. O escândalo que aconteceria. Onde já se viu tirar o chassi do nosso menino e etc. E olha que é um americano, hein? Americano, um mercado que a Fórmula 1 quer super agradar. Tiraram o chassi do cara. E aí, não correu, ficou assistindo a corrida aí do lado de fora. E a Williams quase marcou ponto hoje, mas acabou não marcando. Triste a situação deles. Mas James Vowles diz que isso é a última vez que vai acontecer, porque a Williams implantou processos melhores, gastou 15, 20 milhões de dólares num software de gerenciamento dessas peças todas que tem que ser cadastradas, etc., para saber o que fabrica antes, o que fabrica depois, onde estão as coisas. E falou que o processo de encontrar as peças dentro da fábrica foi caótico nas últimas 5 semanas antes do carro ir para a pista pela primeira vez. Você imagina o caos. E ele falou, a gente preferiu fazer isso, que atrasou o processo, cadastrar tudo, ter um software de gerenciamento, etc., que custou uma fortuna, que tirou dinheiro da gente para despesas com melhoria da fábrica, porque existe 2 tetos de gasto. Tetos de gastos que a gente chama de OPEX, né, de operação da equipe, desde a comida até gastar com peças, etc., e o chamado de CAPEX, né, que é o Capital Expenditure, que é o gasto com fábrica, com melhorias, enfim, os nossos amigos contábeis aí vão saber definir melhor isso. E você tem, acho que 30, 40 milhões de dólares por ano para gastar na fábrica. 15, nesse ano a Williams já não pôde gastar, por causa desse bendito desse software que ele diz. Isso vai melhorar para o próximo carro, na hora de montá-lo e na hora de fabricá-lo, e melhora para as atualizações de meio de ano. A Williams disse que deu um passo para trás para depois dar 2 para frente.